mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje vamos de mais um Papo Flix. Então, esse mês que a gente comemora o Dia do Psicólogo, o Papo Flix também é um Papo Flix especial. Nós vamos conversar sobre os desafios da psicoterapia clínica com o filme Gênio Indomável. Vamos lá? Então, vamos começar esse episódio com uma frase que a gente usa muito na psicologia analítica, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é uma frase do Jung. E você que está aí escutando a gente, já ouviu essa frase em algum lugar? Nós já ouvimos muito, né, Lid? Já. Ela está presente, eu acho que em todas as formaturas, em todas as pessoas que querem falar sobre esse trabalho clínico, né, com a psicologia, sobre a psicoterapia, o psicoterapeuta. Eu acredito que é a frase que melhor descreve. E eu já vi essa frase também fora do contexto clínico, porque ela descreve também as relações humanas, e é disso que a gente vai falar hoje no Papo Flix. Sim. De uma relação humana entre um terapeuta e um paciente. Então a gente vai conversar sobre essa psicologia clínica, o processo terapêutico e os desafios desse psicoterapeuta e desse paciente durante essa jornada. Vamos lá? Bom, o filme escolhido, como a gente já comentou, é o filme Gênio Indomável, de 1997. É um filme maravilhoso, né, Lid? Quando eu sugeri esse filme, é um filme que eu gosto muito, porque eu já revi esse filme, e espero que vocês assistam e também gostem do filme. Pois é, eu, por incrível que pareça, nunca tinha assistido esse filme, e eu fiquei encantada. Apesar de ser um filme de 1997, é um filme muito atual e muito bonito, e revela muito da relação terapêutica. Então vamos começar a conversar sobre ele, né? Vamos contar um pouquinho da história desse filme, Lid, pro pessoal de casa que tá escutando a gente? Sim. Então, o filme conta a história de um adolescente que trabalhava na faxina de uma universidade e era um adolescente que lia muito, tinha muito conhecimento. Um adolescente, né? Porque ele era bem difícil, assim. Tinha muita dificuldade em ter relacionamento com as pessoas, era muito opositor. E nessa faculdade que ele fazia faxina, no prédio dessa universidade, tinha o curso de física. E o professor desse curso de física fez um desafio, deixou no quadro um problema para ser resolvido. E quem resolvesse aquele problema teria uma premiação. Era um problema muito difícil, né? Que só pessoas que tinham prêmios, né? Tipo prêmio Nobel, que conseguiam resolver. Sim, e esse faxineiro, eu tô falando faxineiro porque eu não me lembro o nome, tá, gente? Então, esse faxineiro, ele foi e conseguiu resolver aquele problema. E as pessoas começaram a procurar quem é que tinha resolvido aquele problema. O professor depois descobriu que quem tinha resolvido esse problema era esse faxineiro. E foi atrás dele para fazer a proposta, para ele vir para estudar junto com eles, porque era algo muito difícil. Ele era um gênio, porque como assim, pessoas que estavam estudando há um bom tempo não demoraram muito para resolver aquilo, e ele tinha resolvido em questões de horas, assim, de minutos. Só que ele, por ter essa dificuldade de relacionamento, de ser muito opositor, esse professor propôs que ele fosse fazer terapia. E aí levou ele para vários terapeutas renomados. Mas também ele só aceitou porque era uma condição para ele não continuar preso, né? Estudar e fazer terapia. Sim. E para ele era um castigo aquilo. Até o que eu estudar, ele falou que gostava. A terapia ele não queria fazer, não. E levou ele para vários terapeutas. E os terapeutas não houve o relacionamento terapêutico ali. Então, os terapeutas desistiam de atendê-lo. E o professor resolve procurar um amigo dele, que era um professor e terapeuta, para ver se esse terapeuta dava conta de atendê-lo. E esse terapeuta topou o desafio, aceitou aquele desafio e começou essa relação terapêutica
bem diferente das outras, e por aí a gente já começa a ver uma certa diferença, porque esse terapeuta, ele não tenta trazer aquele adolescente para a teoria dele. Ele entra no universo daquele adolescente, aí já começa a estabelecer a confiança necessária para o relacionamento terapêutico, e a partir daí esse adolescente ele consegue desenvolver um pouco, estabelecer um certo nível de relacionamento. E não vou falar muito mais não, porque senão também a gente dá muito spoiler, né? Ah, mas ó, spoiler de um filme de 1997 a gente pode dar, vai. Quem não assistiu ainda não é porque não teve tempo, não. É porque ainda não tinha conhecimento desse filme. Então pode dar uns spoilerzinhos, sim. Ah, mas ó, eu acho que isso que você comentou sobre o terapeuta não tentar fazer o paciente se encaixar no método dele, né? E sim tentar se adaptar àquilo, à necessidade que o paciente tinha. Eu acho que isso a gente vivencia muito na nossa prática clínica e achei bonito essa desconstrução no filme, como isso se revela, né? Porque ele foi antes num hipnoterapeuta, então ele tentou hipnotizá-lo e ele caçoou, não levou a sério, levou em outro terapeuta também. Ele debochou. Tudo um mecanismo, não, né? Mas vários mecanismos de defesa para não entrar em contato com outras pessoas. E o que eu acho mais interessante, assim, além disso, é que ele tinha uma história muito pesada, uma história de vida muito pesada, o paciente. Então, tinha uma dificuldade de criar vínculo, de se relacionar. Mas terapia, processo terapêutico, pelo menos da onde a gente fala, né, do processo terapêutico analítico, é vínculo, tem que ter vínculo, porque senão não vai pra frente. Sim, e esse filme me fez pensar muito justamente na questão da relação terapêutica a partir da psicologia analítica. Porque é de onde a gente fala, né? Do lugar que a gente fala é da psicologia analítica. As outras abordagens, eu não tenho condições de dizer de como que é estabelecido esse vínculo, de como que é esse método, mas da psicologia analítica é necessário esse vínculo, e é justamente isso. A gente não traz o paciente, a pessoa, para o nosso método. A gente utiliza o nosso método para aquela pessoa. Sim. E o vínculo é importantíssimo, né? Mas como trabalhar com um paciente como esse, o do filme, justamente a dificuldade dele é de estabelecer vínculo, de confiar, como criar vínculo com esse paciente. Foi isso que o terapeuta ralou, mas conseguiu fazer. E o terapeuta já atende ele no próprio escritório, imerso naquele universo dele, naquele universo pessoal do terapeuta, cheio de livros, de quadros que ele havia pintado, e deixa ele olhando para aqueles livros, falando, e o terapeuta vai conversando com ele a partir do que ele vai falando. E é um espaço muito pessoal, né? Cheio de história do terapeuta. E é nesse espaço cheio de história do terapeuta que o paciente entra, e por aí que começa a criar o vínculo, porque ele começa a entrar como uma defesa, começa a tentar atingir o terapeuta, mas o terapeuta, que também é gente, se sente atingido sim, faz umas coisas lá que não é, talvez normalmente não aconteceria, mas é um filme, então precisa acontecer, mas ele percebe, ele é humilde, né, e humano, então ele percebe os equívocos e leva isso pra terapia, pro processo analítico do paciente. Olha eu aqui falando que ele é junguiano. Já tô achando que o terapeuta lá é junguiano. Deve ser. Mas ele leva isso de volta pro paciente e faz um bom uso disso. Tudo que aconteceu entre os dois, da primeira experiência, que não foi assim tão... Não vou dizer positiva, porque no fim foi positivo, mas foi uma experiência estranha, esquisita. Eles tiveram um atrito psíquico, físico, acho que todos os atritos que eles podiam ter ali no momento. Mas o que será que faz assim, porque nós estamos falando desse terapeuta como um bom terapeuta, o que será que faz dele um bom terapeuta? Os conhecimentos que ele tem, a bagagem teórica ou as vivências dele? O que você pensa disso? Eu penso que os dois pontos são necessários, mas o que
ajuda ou contribui para o manejo são as vivências. O conhecimento ele é a base, porque você não vai fazer qualquer coisa, né? Você não vai, sei lá, plantar bananeira no meio do processo terapêutico. Você não vai propor ações que não são validadas cientificamente. Mas o que faz a diferença é a vivência do terapeuta, porque ele consegue manejar esse processo, que é o que a gente já está falando aqui desde o início, né? Ele pega esse conhecimento e leva para o universo daquele paciente, não pega o paciente e traz para o universo desse método ou dessa base teórica de conhecimento. Mas e aí, o que você pensa disso? Acho que eu penso parecido com você, porque ali ele não estava só terapeuta, ele não estava só com conhecimento teórico. Ele relatou, inclusive, né, momentos da vida dele para o paciente. Isso tudo com uma finalidade, né? Nada, não era que ele estava desabafando com o paciente, mas tudo com uma finalidade de se mostrar também como humano. Porque muitas vezes quando uma pessoa chega num processo de psicoterapia e não conhece, nunca passou por isso, o terapeuta ele pode ficar naquele lugar de quem sabe tudo sobre o paciente, de quem sabe as respostas certas, tá ali para julgar se o paciente está fazendo certo, se está fazendo errado. E aí ele vem e desconstrói isso, né? Vem mostrar que não, eu também sou um ser humano e tô aqui para te ajudar. E eu também, acontecem coisas estranhas na minha vida também. E aí o que é interessante no filme é que mostra que a história de vida dos dois, o começo da formação, lá da personalidade, eles têm um ponto em comum. Então, o terapeuta também tinha tido uma infância muito sofrida, também teve uma relação negativa com os familiares, relação de agressão física. Então, eles tinham esse ponto em comum. E a partir do momento que o paciente passa a olhar para o terapeuta, ele que já tinha esse tanto de defesa, ele passa a olhar para o terapeuta como uma pessoa e não como mais um ali que queria mandar nele, aí ele começa a abrir um pouquinho. Começa a deixar o terapeuta entrar. E nesse deixar o terapeuta entrar, é que... Por isso que quando você fala assim, aconteceu algumas coisas no filme que eu não sei se na realidade deveria acontecer ou aconteceria, enfim, é um filme. Talvez não aconteceria da forma que foi exposto no filme. Mas muitas vezes a gente precisa, assim, de dar um choque, de ir na mesma proporção daquela resistência. Para fazer a pessoa se situar, né? Cair na realidade. Isso eu achei incrível. Eu acho que foi essa a pegada que ele teve. Sim, que no filme a gente tá falando disso de momento de uma agressão física, né? Tipo, que o terapeuta não aguenta mais aquilo que o paciente tá falando e vai lá, pega ele pelo pescoço. Né? Olha, eu desconheço casos que isso tenha acontecido literalmente, mas você tá falando do simbólico, né? Desse Sim. momento assim de botar limite simbólico, isso acontece. E isso precisa acontecer em alguns casos, né? Então acho que você tá falando desse meio aí que tem que ponderar entre acolher e botar esse limite. E a importância disso na relação terapêutica. É disso que você tá falando? Sim, é exatamente disso. É uma frase que a gente inclusive escutou na pós, né? A gente acolhe o paciente, não o sintoma. E é exatamente isso. A gente precisa acolher aquela pessoa, mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar limite naquilo que está desajustado, se é que eu posso utilizar essa palavra, naquilo que está em desequilíbrio. Eu acho que é a palavra melhor, naquilo que está em desequilíbrio. E o menino, né, ficou assustado com esse limite, porque ele não conseguia, ele não tinha esse limite. Toda vez que ele via o limite, ele burlava, ele passava por cima, ele transgredia o limite, ele não dava conta. É porque o limite também, ele impede, não só impede de passar para o outro lado, mas também impede de ter contato. E ele tinha muita dificuldade de ter contato com o outro, e foi então, talvez, já que a gente está conversando disso, pelo limite, por esse ponto aí que foi colocado, que eles começaram então a estabelecer uma relação terapêutica positiva. E esse ponto do limite eu acho incrível, porque se a gente for olhar lá na psicologia infantil, a criança precisa de limite porque ela se sente amada. Quando ela não tem limite, ela não se sente amada. Então, o limite não é
ele não é só castrador, ele não só pune ou faz essa barreira, não, mas ele diz para outra pessoa, estou vendo, estou te ensinando, estou te amando, então assim, ele é necessário. Estou te enxergando, né? Porque quando não existe o limite, é como se tivesse, quando o paciente, né, como se ele fosse ignorado também. Então, como isso é sutil na relação terapêutica, vamos dizer assim, real, mas no filme ficou bem marcado, bem forte. E foi por esse limite que a relação se estabeleceu. Foi por esse limite bem marcado, bem posicionado, que pôde avançar. E acho interessante que quando se estabeleceu esse limite, olha, vamos até aqui, você pode isso, você pode aquilo, isso você não pode. O terapeuta também começou a poder se expor mais no processo, falou dele, falou das vivências dele, né? Deu uma abertura para o paciente entrar no mundo dele também, mas com os limites. E o paciente pôde transitar entre o mundo dele e o mundo do terapeuta, mas tendo um suporte, tendo um chão para pisar e não solto, né? Sim. Uma relação a dois. É uma relação que, por isso que a gente pode pensar, né? Essa relação, ela é mais dialética ou ela é uma relação de médico-paciente? E qual que é a diferença entre essas relações? Eu acho que a relação médico-paciente, ao meu ver, assim, ainda nem é a relação médico-paciente que a gente pode pensar hoje, mas o que estava estruturado lá era muito aquela relação mais fria. Eu estou aqui, você vai me curar, me cure. Sentava lá na poltrona, era hipnotizado, ou então, né, levado a pensar alguma coisa e ficava lá passivão, esperando o terapeuta, o médico curar. Terapia não é nada, não é movimento passivo não, né? É essa troca. Pelo menos aqui lembrando, né? Nós estamos falando do nosso ponto de vista, do nosso olhar com a psicologia analítica. Então é um processo a dois, se faz a quatro mãos, né? Não só a duas. Então diz assim que, eu sempre escutei, não sei se você escuta aí, Lid, eu sempre escutei aqui no sul de Minas que não presta, quando você está cozinhando, não presta fazer comida a quatro mãos, que dá errado, que a comida desanda, que não dá certo. Mas terapia é feito sim, é um processo que se constrói a quatro mãos, às vezes tem outras que entram ali, mas é um processo... Então, você fala de quatro mãos, eu tô pensando, na verdade eu acho que são 8, porque a gente não pode desconsiderar as mãos do inconsciente, do terapeuta e do Com paciente, certeza. Então é mais extenso ainda, mais profundo. Tá vendo? São muitas mãos. Falando eu penso naqueles novamente... personagens de desenho, assim, né, que tem tão de mão, de jogo. Sim. Mas falando do processo analítico, claro. A gente falando da nossa abordagem e teoria. Então é um processo que funciona. Precisa os dois. Precisa do trabalho dos dois. Senão não vai pra frente. E os dois trabalharam muito nesse processo, né? Não foi só o terapeuta. O paciente também teve que se deparar com vários limites que ele tinha, com os desafios, né? E o maior desafio que fica claro no filme é a relação com o outro, né? Criar vínculo com o outro. Ele, inclusive, conhece uma moça ao longo do filme, gosta muito dela, mas manda ela embora porque não dá conta de estabelecer o vínculo. E isso acontece real. Ele conseguiu estabelecer vínculo com o terapeuta, aquele vínculo foi muito forte para ele, a partir disso ele se permitiu ser tocado e aí sim ele consegue pensar em ter um outro tipo de relacionamento com o outro. Então ele precisou estabelecer um relacionamento com o terapeuta para conseguir se relacionar com ele, para então depois conseguir se relacionar com o outro. Sim, eu acredito que seja esse o desenvolvimento que a terapia proporciona. Não é um desenvolvimento somente de ajustar aquilo que está desajustado, a nível, seja de crença ou de comportamento, mas é aquele desenvolvimento para as relações, para a vida, para a relação com o outro e consigo próprio. E é isso que buscam no começo do filme, né? O professor, que é o mentor dele ali, ele quer que esse moço, esse rapaz, ele faça terapia para se ajustar, para se adequar,
para que consiga estudar, para que consiga se desenvolver e ser uma pessoa parecida com ele, né? Talvez um dia se tornar um professor, um mestre. E ele não tá pensando nos afetos e nas questões que esse rapaz tem. Ele tá querendo que o cara se enquadre num padrão, talvez que ele tenha se enquadrado, mas isso não serve pro rapaz. Né? Então tem um momento que os dois, eu vejo assim, os dois como uma figura meio... figuras paternas desse moço. E aí os dois têm um embate, porque eu quero isso pra ele, eu quero isso pro meu filho. Não, mas ele precisa disso. Talvez um ali fazendo uma função paterna e o outro uma função meio materna. Você percebe isso também? Percebo que o professor, o professor de física, ele tenta muito... Nossa, ele é um gênio, como assim que eu vou desperdiçar essa inteligência? Então vamos colocar ele pro mundo, utilizar, aproveitar. No caso, ele também, né, queria aproveitar um pouco dessa inteligência e habilidade dele. E o terapeuta, ele... Não, mas ele ainda não está preparado, ele precisa se fortalecer, ele não tem ainda que ser você. Imaturo. Ele é muito imaturo. E considera essa individualidade do Will. Lembrei o nome. Will, ele chama. E é bem isso, se a gente for olhar mesmo pro pai, a mãe, o masculino e o feminino, é bem isso. O masculino vai e te coloca, né, pro mundo, te mostra o mundo, e o feminino vai trabalhar a sua individualidade, ou acolher ou nutrir a sua individualidade. E ele precisou dos dois, na verdade, né? Ele precisou de alguém que confiasse nas capacidades intelectuais dele, apesar dele, né, já se achar muito, mas ele precisou de alguém que confiasse, mostrasse você pode, mas que alguém também que ele pudesse confiar e pudesse se abrir e se mostrar. Então ele precisou dos dois lados. Foi muito importante para ele essa relação, tanto com o professor quanto com o terapeuta. O terapeuta. Sim. Mas aí eu penso um pouco, já que voltando naquilo que você falou, quando se pensa que a terapia, né, quando se busca terapia para ajustar problemas, ajustar desajustamentos, vamos dizer assim. Isso fica redundante, mas é bem isso que às vezes acontece, principalmente quando é buscado o terapeuta para trabalhar com adolescente. Com criança. Quando é adolescente e criança, eu vejo... Fica difícil. Não sei se é difícil, mas precisa fazer todo um malabarismo para dar conta de manter, né, esse vaso alquímico que a gente chamaria no processo analítico, para não deixar essas interferências, que seja da família ou dos responsáveis ou de parceiros, ali atrapalhar e intervir naquele processo. Porque foi muito isso que o professor de física fez. Ele queria ir lá... Você conserta o meu aluno. Conserta o meu aluno. Você já está aqui um tempo e não faz nada, ele não aceitou a proposta e o terapeuta fala, ele ainda não está preparado. O terapeuta não deixa, né, esse de fora invadir e pegar. Então... E às vezes isso é difícil para quem está do lado de fora do processo. Mas terapia não é pra ajustar ninguém. Não. Tem uns que saem até mais desajustados, e isso é positivo. Quando eu falo isso quando a gente fala de um contexto assim muito repressor, e que aí a pessoa que sai daquela linha repressora é vista pelos outros como desajustado. Ah, nossa, você não era assim antes, você mudou. Só que isso pra pessoa, pro paciente é muito positivo, na verdade. E foi pra ele também, né, o personagem que a gente tá conversando aqui. Sim, e precisa... pra quem tá de fora, pode ver, nossa, mas não tá fazendo nada. Mas não tá adiantando nada, tá fazendo... Sei lá, as coisas não estão acontecendo. Às vezes, quando é criança, porque utiliza muito da ludoterapia. Nossa, mas só tá brincando. Com adolescente, nossa, mas o adolescente não fez, não aconteceu. Na verdade, não é que não fez, não aconteceu. É porque a gente, enquanto terapeuta, a gente observa a individualidade, vê o que tá realmente em desequilíbrio e vai trabalhar outras coisas além de ajustar, tornar essa pessoa ajustada para um determinado contexto. E o terapeuta não tá ali para fazer o que o outro quer. Não tá ali para fazer o que o
O pai, o professor quer, ele tá para auxiliar aquela pessoa que precisa de auxílio. O terapeuta que a gente tá falando do filme, ele assume um movimento, que é um movimento de terapeuta mesmo, mas ele vai em contradição aos outros terapeutas do filme, que estão ali para tentar esse ajustamento mesmo do paciente, esse enquadramento dele num padrão que quem disse que é o certo, né? Quem disse que é o correto. Não é porque é o normal, aquilo que segue a norma, que é o correto para aquela pessoa. E no filme isso fica claro, né? O título do filme, O Gênio Indomável, isso fica claríssimo. Parece que a gente tá falando de um bicho, né? Porque inclusive você vê ele, em nenhum momento o que foi proposto foi o ajustamento. Foi justamente ele conseguir se relacionar. E ele conseguiu se relacionar. O ajustamento não aconteceu. A proposta inicial que ele foi levado para esse terapeuta não aconteceu. O ajustamento à normalidade e aos padrões da época, né? Sim. Isso não aconteceu mesmo porque isso não é terapia. Né? Não é. Não. Então fica aí essa dica. Mas eu acho que sempre, eu sei que você concorda comigo, né? Sempre no processo terapêutico, os dois lados estão aprendendo, os dois lados estão se desenvolvendo. Então sempre dá para aprender alguma coisa com isso. O que você acha que o terapeuta aprendeu nesse filme, nessa história? Eu vejo que ele aprendeu a olhar para as dores dele de forma diferente. Porque ele também estava travado no desenvolvimento dele. Ele também não dava conta de olhar para as dores e sofrimentos, né? Ele se fechava. Sim. Então ele também foi transformado. Foi. E é exatamente isso o processo analítico. Nós somos transformados. Nós participamos desse processo, somos transformados. Não tem como sair sem transformação. Independente do tempo, independente da demanda e do contexto, nós somos transformados. É isso. Não tem mais o que dizer tudo isso, né, Lid? Mas você que tá aí em casa escutando, né? Será que isso também não acontece com você em outras relações? É claro que é a nível diferente, mas quando se assiste um filme, por exemplo, e é tocado em algum ponto seu, né? Você também é um pouco transformado. Então, se você tá escutando a gente, já assistiu esse filme, pensa, existe alguma coisa que te tocou nesse filme? Ou, se não assistiu, do que nós estamos falando aqui, existe alguma coisa que te tocou? Pegou você? Né? O que você refletiu com isso? E aí eu vou jogar a bola pra Lid. Lid, o que você acha que você aprendeu com esse filme, já que você já tinha assistido ele várias e várias vezes? O que você acha que trouxe pra você? Trouxe pra mim do terapeuta que eu quero ser e da terapeuta que eu venho sendo, né? Foi o que mais me tocou nesse filme, foi a postura do terapeuta. Isso fica nítido pra mim, tanto é que foi por isso mesmo que eu propus pra gente falar desse filme, falando justamente no mês de agosto, em comemoração ao dia do psicólogo. Porque pra mim o terapeuta é aquilo ali. Você não tem que excluir a sua personalidade, você não tem que excluir as suas vivências do processo. Claro, você vai com limite, como a gente já disse. Mas você é você e você precisa estar naquele processo. Porque se não estiver, é estéreo, né? E tudo que a psicologia não é estéreo. Sim. É vida, né? É transformação. É vida, é pra viver, é transformação. Eu acho que a mim, o que me tocou, que me chamou a atenção, foi que no final do processo desse filme, né, da história, acabou, ele precisava botar um ponto final, o terapeuta, né, precisava botar um ponto final em uma história dele, e depois disso, ele consegue falar, olha, vou passear, vou cuidar de mim, vou tirar umas férias. Então, a gente pode pensar nisso literalmente, mas também a gente pode pensar no ponto de vista simbólico. Ele ficou muito tempo fora de si, não conseguia entrar. Quando ele conseguiu entrar, percebeu o sofrimento e os sentimentos, ele vivenciou aquilo tudo muito intensamente. Depois que ele pôs um ponto final, ele pôde ir conhecer outros lugares, ele pôde ir para fora.
Ele pôde voltar a se relacionar com outras pessoas também, que ele também não fazia e não conseguia. Então eu achei isso muito bonito, que a partir de um processo do paciente, ele também se transformou e conseguiu tocar a vida dele para um outro lado, para um outro sentido. E nesse sentido, assim, talvez de mais relaxamento, de, enfim, manter outras relações. Eu achei isso muito bacana também. Conseguiu tirar o barquinho dele da tempestade, né? Pôs o barquinho dele pra ir conhecer outros lugares. Que bonito, né? Muito. A gente assista esse filme, vale muito a pena. A gente espera que você que escutou até aqui tenha gostado desse Papo Flix. Continua aí com a gente esse mês, porque ainda tem programação especial. A gente já teve o que aqui? Vamos relembrar o pessoal. A gente já teve a gente falando sobre a psicologia, sobre a nossa escolha, sobre a graduação, né, da psicologia. A gente já teve entrevista com profissionais falando sobre as áreas de atuação, psicologia hospitalar, psicologia organizacional, saúde pública. Hoje tivemos Papo Flix e, para fechar o mês, semana que vem a gente tem um Papo de Psi especial. Nós vamos conversar sobre as abordagens da psicologia, as abordagens da psicologia analítica. Não, as abordagens da psicologia, porque aqui a gente fala muito da psicologia analítica, que é a nossa área de atuação, lógico, mas existem várias outras, e várias outras muito bacanas, então a gente vai trazer alguns colegas para contar para vocês um pouquinho, com muito mais propriedade do que a gente, sobre outras áreas de atuação na psicologia clínica, né? Outras abordagens de atuação. Sim, vamos falar de diversidades de abordagem, sim, porque isso psicologia tem demais. E para você que nos escutou até aqui, ótima semana e até a próxima quarta. Beijos! Um grande abraço e até mais! E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespsi e o da Lídia é @lidianegouveia-psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.